Boa noite a todos. Depois do grande sucesso da nossa primeira transmissão, quando o destino convoca um jurista, como nos chamam, para se manifestar sobre um caso de máxima importância para a nação brasileira, eu retorno agora não para um reprise, mas para a continuação de um capítulo que talvez terminemos hoje com uma análise jurídica, factual, sobre tudo quanto vem se passando a propósito das acusações contra o grupo que atuou na Lava Jato e, sobretudo, contra o magistrado, hoje ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro. Eu não acredito que nada possa ser analisado sem suas íntimas conexões. Quem só conhece o direito, dizia o famoso Barão de Holbach, não conhece o direito. Tudo que é jurídico é ao mesmo tempo histórico, ao mesmo tempo sociológico, ao mesmo tempo pega um grande conjunto de saberes, senão não é jurídico. O que é fácil é somarmos 2 e 2 e dizermos 4, quando se pertence às ciências exatas. O mundo jurídico não é assim tão simplesmente. É por isso que na escola que fundei de altos estudos em ciências criminais, destinada ao Ministério Público e juízes de direito, analiso sempre a chamada interdisciplinariedade. Por que, por exemplo, um determinado magistrado dá uma decisão num sentido e não em outro? Entra a chamada psicologia judiciária penal. Por que uma testemunha, mesmo sabendo a verdade, distorce algo, mas não necessariamente seja uma mentira? Digamos que ela viu um quadro que tudo caminhava para um fim, por uma conclusão que seria racional, mas neste exato momento ela pisca o olho, não vê o momento de um delito, e quando ela vai reportar o que ela viu, ele completa essa testemunha com aquilo que seria lógico. Ela não está mentindo, ela só não está falando a verdade. Para mentir é necessário o dolo, a intenção de enganar. Anotei ao longo desta semana o que surgiu mais e veio a confirmar aquilo que dizia há alguns dias. Brincava ao final da minha fala chamando de uns busca-pés de São João. Umas bombinhas querendo bancar bomba atômica, e citei Milor Fernandes, que dentro do seu humor sábio, um verdadeiro filósofo. Uma fofoca querendo virar escândalo. Vejam, quando se trata de uma guerra política, uma guerra bandida, criminosa, para atender seu interesse de organizações criminosas, quem tem uma bala de prata, quem tem um canhão, não espera o seu inimigo eleito sair vivo para que venha, quem sabe, a busca de um troco, a busca de um revide. Atira logo para resolver. O que fez, então, o site ao publicar aquelas matérias cuja autenticação até o momento é nenhuma? Prometeu mundo, prometeu matéria para um ano, como se alguém tivesse paciência de toda semana, a conta-gotas, ficar pegando lá uns dropzinhos e não tivesse mais nada para fazer na vida. O que entregou este site? Por enquanto, não entregou prova alguma. Não há autenticidade do que se diz, simplesmente há uma versão trazida pelo site, hoje chamada de prova ilegal, porque não é algo obtido licitamente, a terem vazado as informações do procurador Dallagnol, a terem vazado, eventualmente, informações de outros procuradores. Portanto, o ponto de partida é criminoso. O que fez, ou aqueles que atendiam o interesse de criminosos, presos e punidos, nesta semana largaram uma boataria infundada, caluniosa, evidentemente apócrifa, mascarada como os black blockers, que se escondendo atrás de uma máscara, protegidos pelo anonimato, brincam de serem homens, quando na verdade nada mais são do que covardes. E assacaram e caluniaram um procurador da República, tentando incutir na população, através de mensagens pela internet, que seria ele, quem sabe, que tivesse vazado as informações, ele que pertencendo ao grupo da Lava Jato. Eu conheço o Ministério Público faz décadas, pertenço a ele, presidi o Congresso Mundial do Ministério Público, conheço mais ou menos como vive e sobrevive, quais são suas expectativas e quais são seus homens. Jamais disse que o Ministério Público é feito pela perfeição. A falibilidade pertence ao gênero humano. O homem perfeito não é deste mundo. Um dia houve um que por aqui passou e o crucificaram. Guardadas as proporções dos episódios, aquele máximo símbolo da injustiça humana, que foi crucificar um inocente na cruz, a gente percebe agora uma reedição
em tempos modernos, quando se pretende crucificar na cruz da imoralidade sem direito de defesa homens honrados, procuradores da República, um ministro de Estado, então à época juiz federal, uma crucificação sem celebração de causa, sem direito à defesa, baseada toda no crime, na calúnia, na invenção, na basófia. Vamos aos fatos. Devem ter então percebido que para fugir do argumento veraz de que a prova nasce ilicitamente e ilegalmente, construíram um outro caminho para semear a cisânia, a discórdia, e não conseguiram, dentre os membros da Lava Jato. E disseram então que um procurador, por razão A ou B, teria vazado isto. Construíram, claro, uma história chamada narrativa, que como você não tem o domínio dos fatos do que aconteceu, cabe a você acreditar ou não. Quando ela parece fazer sentido, muitos ingênuos acreditam. Quando se sabe, desde sempre, que desde 2017 o Ministério Público Federal já houvera trocado as suas senhas de alguns de seus membros, porque já havia tido invasão no chamado Telegram. Mas analisemos os fatos. Analisemos o que foi a palavra chavão ou a expressão chavão desta semana. Por todos eu tomo um. Os fins justificam os meios. E todas as vezes que falávamos em direito, em justiça, em verdade, lá vinha o questionador. Mas os fins justificam os meios? Faz muitos anos que eu estudo a chamada lógica e a lógica jurídica. A argumentação. Não é sem razão que consegui destruir ao longo da minha vida muitas falácias, muitos argumentos que já nasciam em premissas falsas, para tentar se chegar a conclusões desejadas. Quando alguém lhe falar, mas os fins justificam os meios, perceba que ele já lhe induz numa armadilha. Ele quer dizer que os meios se dá de barato que são ilegais, são legais. Ele já quer dizer que os meios estão absolutamente corretos. Portanto, em nome de meios corretos de prova, que não foram, os fins de se perseguir ou de se punir criminosos estaria correto? Vale dizer o seguinte, é como se alguém dissesse, sendo você um pilantra, você entende ser correto me oferecer tal ou qual coisa à venda? É preciso que você diga, quem lhe disse que eu sou pilantra? Da mesma forma, quem disse que os meios, eles acusam os meios de serem ilegais, corrigindo, quem disse que os meios de produção de prova foram ilegalmente produzidos? Os únicos meios de prova ilegalmente produzidos é justamente aqueles a quem interessa a aceitação de umas mensagens que ninguém sabe quando foram produzidas, por quem, se foram editadas ou não foram, porque quem teria o domínio disso não entrega para a perícia. Portanto, toda vez que lhe falarem os fins justificam os meios, devolva a pergunta, você está falando de nós ou de você? Porque os teus meios são ilegais. As provas que nós obtivemos contra os réus condenados são legais, chancelados até a última instância. Percebam então que é um bombom envenenado. Fala-se rápido, mas os fins justificam os meios e você fica perdido sem saber o que responder. Responda, mas quem foi que lhe disse que os meios eram ilegais? Eu vou analisar a chamada lei do crime organizado e vou perceber que algumas pessoas estão absolutamente, vou anotar, não perceber, perceber ou percebi, que algumas pessoas e alguns professores, chamados professores de direito, estão em absoluto retardo, atraso com o chamado moderno processo penal. Dão 1000 voltas no parafuso para negar uma realidade legal, negar uma realidade doutrinária, vinda dos grandes mestres, negar uma realidade mundial. Aqui eu já faço uma análise. Quando se fala novamente numa expressão tão surrada e cansada de paridade de armas entre acusação e defesa, veja que é uma expressão que foi colhida pela beleza do seu símbolo, mas que ela tem que ser entendida dentro de uma realidade. Paridade de armas é
possibilitar ao Ministério Público fazer prova, possibilitar à defesa fazer prova, possibilitar ao Ministério Público, dentro dos parâmetros legais, acusar, a defesa dentro desses parâmetros defender, possibilitar recursos ao Ministério Público, recursos à defesa, paridade de armas. Mas não necessariamente, se me permite uma figura análoga de linguagem, estão ambos no mesmo campo de batalha ou têm ambos o mesmo terreno. Se o grande campo de batalha é o terreno processual para se averiguar a culpa, a responsabilidade penal de alguém, o Ministério Público ele tem uma área de trabalho ou uma área de batalha que não pertence à defesa e vice-versa. Vejamos, eu dizia no nosso encontro passado, que está no YouTube, que o advogado, pelo Código de Ética da OAB, o advogado criminal, pouco importa a sua opinião pessoal a respeito da culpa ou não culpa do seu cliente. Como todos têm direito à defesa, mesmo que ele saiba que o cliente é culpado, ele pode defendê-lo sem infração ética. A recíproca não é verdadeira. Se um promotor de justiça, se um membro do Ministério Público, um procurador da República, vier a pedir a condenação de alguém que ele saiba que é inocente, eu ouso dizer, ele vai para fora da instituição. É crime grave. Não se pode aceitar, portanto, igualar coisas absolutamente desiguais. O Ministério Público é um órgão que pertence ao interesse público. É um órgão que se adequa e se encaixa no Estado, tal como o Poder Judiciário. A semelhança dos dois é grande porque a ambos importa uma imparcialidade. Nós chegaremos a este tema da imparcialidade. O promotor de justiça, dizia Calamandrei, é a parte imparcial do processo. O advogado, ao contrário. Ele é parte mesmo, ele é parcial porque ele atende o interesse exclusivo do seu cliente. E é feio isso? Não. É a forma que nós encontramos de assegurar a plenitude de defesa a um acusado e a forma que encontramos de obrigar um membro do Ministério Público a andar dentro dos limites da lei e jamais postular uma injustiça. Poderia haver um equívoco de um promotor de justiça, de um procurador da República? Claro, todo ser humano é falível. O problema é que ninguém está falando aqui nem sequer em equívocos, quando nós dizemos que são mais de 100 réus poderosos, potentados financeiros, com as bancas mais ilustres da advocacia criminal do país. Alguns que ousaram recorrer até a órgãos da ONU, não encontrando albergue, não encontrando abrigo em nenhuma das cortes nacionais, atravessou fronteira e eu dizia, foi fofocar no exterior, este mesmo exterior onde parece ter vindo o hackeamento das informações aí trazidas. Portanto, ninguém aqui fala em engano. Equipe dos melhores procuradores da República, uma equipe grande, portentosa, enfrentando os maiores escritórios de advocacias do país. Mas estes escritórios, repise-se, pouco importavam seus clientes serem ou não culpados. A recíproca não é verdadeira. Ao Ministério Público, quando não existe a prova da culpa do réu, quando ele entende que o réu é inocente, como eu fiz muitas vezes e todos fazem todos os dias, pede-se a absolvição. Um promotor de justiça, um procurador da República não ganha mais ou menos porque condenou alguém. Ao contrário, um promotor é um procurador de justiça. Eles recebem o mesmo salário sempre. Quem vai viver do seu êxito é o grande advogado, por isso, para as causas simples, se chama qualquer um. Mas quando se trata de um câncer criminal, costuma-se chamar as grandes equipes médicas do direito. Não há que se falar, portanto, em supressão de nenhum dos direitos de defesa. Mas um promotor de justiça, um procurador da República, definitivamente não podem ser entendidos como advogados. Os advogados têm uma liberdade que a nós outros não é dado. Mas o que nos assemelha muito aos juízes de direito desde as origens, desde que é uma só carreira na França, desde que é uma só carreira na Itália, o que nos assemelha é o interesse público e a obrigação para com a verdade. Se o Ministério Público entende que a dúvida é razoável, nem por dúvida ele pede uma condenação, ele pede uma absolvição. E por nós estarmos muito próximo
da função, por sermos duas funções públicas e não privada, como é a participação do advogado no processo penal, pela nossa ética ser absolutamente diversa, porque é uma ética imposta ao homem público da função pública, evidentemente, não se pode imaginar a mesma perspectiva, o mesmo campo de trabalho ou de batalha política, de batalha processual, com quanto se reconheça uma paridade de armas. Um caminha por aqui, o outro caminha por ali. Não é sem razão que muitos lutaram demais para que se tirasse o assento, muitos advogados, do Ministério Público se senta à direita do juiz. Eu nunca dei muita bola para isso, porque não é questão de geografia a justiça. Mas isso é um símbolo claro, são funções públicas. Então o que acontece é que existe, quando necessário, um diálogo que a própria lei permite entre autoridades públicas. Quais são essas autoridades ou agente de autoridade? Ministério Público, juiz de direito e delegado de polícia. Tem conversa, tem troca de informação que o advogado não entra mesmo, nem querendo. Imagine um pedido de prisão preventiva feito pelo promotor de justiça ou pelo delegado ao juiz de direito, se fosse ouvir o advogado, o que é que ele acha da prisão preventiva do cliente dele que está na iminência de fugir. O que Vossa Excelência acha? Devo decretar ou não devo? Desta conversa ele não participa. E quando eu digo de conversa, eu não tenho a hipocrisia com que alguns disseram, uma conversa nada mais do que no papel. O papel não conversa, você escreve, mas via de regra, ouso dizer, nos casos graves é impossível. Então todos os processos penais estariam anulados no Brasil e aqueles que defendem a hipocrisia podem sorrir amarelo porque receio de dizer a verdade eu não direi. Quando o Ministério Público pede uma preventiva, ele tem dois caminhos. Simplesmente colocar, peticionar ou por computador, pelos meios novos de internet, na velha forma, passando pelo cartório o seu pedido, esquecendo o magistrado. Há uma figura clássica que é despachar com o juiz. Ninguém abre a porta do gabinete de um magistrado sem falar nada, entrega um papel e sai. Todos aqueles que se comunicam pelo olhar, pela fala, são várias as formas de comunicação, costumam gerir alguma fala, costumam administrar alguma fala para expor oralmente aquilo que no papel está. Alguém imagina um advogado entrando com habeas corpus, entrando mudo e saindo calado para despachar com um juiz? Isso é tão ridículo que qualquer estagiário de escritório de advocacia sabe. Alguém diria, mas o juiz não pode aconselhar. Bom, se a hipocrisia valia até nesse terreno, continue acreditando nesta sua argumentação, mas não vai crescer juridicamente e tampouco eticamente. Um juiz, quando aconselha um advogado em algum sentido, ele só não pode fazê-lo parcialmente, fazendo a petição para o outro, mas ele pondera e é normal. Mas Vossa Excelência tem certeza que esse documento deve entrar no processo? Olha, esse caso é grave, talvez esse pedido de liberdade que Vossa Excelência faz, não sei, mas o juiz não adianta a sua decisão, ele pondera porque ele não é mudo. Qual é o grau de suportabilidade de um magistrado ao ver uma petição absolutamente incorreta? Vão acusá-lo depois de ter sido omisso, porque acabou prejudicando o interesse de um cliente, de um advogado, porque aquela petição feita era absolutamente inepta. O juiz costuma fazer uma ponderação para um lado, para o outro, e nunca ninguém teve uma fitinha métrica para dizer até onde vai ou não vai. Mas volto agora à mudança do processo penal para que nós possamos dizer que na lei que trata dos crimes organizados, do crime organizado, da criminalização organizada, da criminalidade organizada, de 2013, nós tivemos uma primeira lei em 1995, muito mal feita, porque sequer tratava da definição de organizações criminosas. A lei de 2013, ela atende à chamada normativa internacional, ela atende à chamada política internacional de combate às organizações criminosas, e eu tenho que contextualizar dentro da história para que todos percebam que houve uma quebra de paradigma no aprendizado do chamado processo penal. O processo penal antigo, o processo penal de antanho, o processo penal de épocas remotas, e por épocas remotas eu vou começar a dizer da Revolução Francesa, ocorrida em 1789, até poucas décadas atrás, era um processo penal. O direito penal era um.
Tudo foi mudando e tem gente que está com o pé no passado a pretexto de discursar modernidade. Eu explico. O processo penal nascido nas cinzas da Revolução Francesa era um processo penal nascido de umas regras rígidas, duras, porque até então tudo era absoluto, o rei tudo podia, o povo nada podia, o Estado era opressor em cima do pobre oprimido, haviam castas sociais tão distantes umas das outras que uma praticamente não era agente enquanto a outra tudo tinha. Este processo penal, ele visava proteger o cidadão contra os avanços do Estado nas suas liberdades, nos seus direitos fundamentais, nos seus direitos humanos. Todo este processo penal e este direito penal foi concebido para proteger o cidadão ameaçado dos avanços de um Estado que até então era absolutista e a Revolução o transformou, para dizer, não Estado, você não pode tudo, não pode entrar na minha casa sem mandado judicial, não pode me processar sem que haja uma lei que assim o permita, não pode processar do jeito que bem entenda, tem que processar obedecendo um devido processo legal e por aí afora. Mas eis que num passado ainda recente começou a surgir um fenômeno chamado de organizações criminosas, que não havia algumas décadas atrás sequer a expressão. Falava-se de um bando de criminoso, que não é a mesma coisa, porque as organizações criminosas, como o nome diz, são organizadas. Escrevi até um artigo falando da hibridação. Hoje um é chefe, depois troca, o outro é e muda. Ou seja, as funções dentro desta organização são de tal forma complexas, embora organizadas, que ficou difícil para o Estado fazer frente, fazer um combate eficaz a ela. É por isso que o crime organizado vem crescendo no Brasil e no mundo. Então vamos a um marco histórico. Em 95 surge a Lei das Organizações do Crime Organizado no Brasil. Uma lei pífia, fraca, que não pôde sequer ter efetividade porque não estava de fato boa. Foi muito mal pensada e pior, redigida. No ano 2000, eu presidi o Congresso Mundial do Ministério Público e conversei com muitos, aqui em São Paulo, com muitos procuradores gerais da República de outros países. E fui me assenhorando do que se passava. A preocupação de todos unanimemente. Organizações criminosas. E no Brasil? Criminalidade de rua. As organizações criminosas ainda eram incipientes, tão incipientes quanto a internet dessa época. No ano 2000 eu não tinha e-mail, não haviam estas redes sociais, se havia alguma era muito primitiva, não havia em absoluto os smartphones. As pessoas se comunicavam ainda por cartas ou outros meios. No ano 2000, a internet era quase um nada. O avanço que houve na última década é brutal se comparado a esta época. E com este avanço tecnológico, as organizações criminosas cresceram muito mais. Agora fazem até entrega de droga ou de armas, utilizando-se os drones, serviço da tecnologia, nos presídios. Agora fazem vigília para saber se a polícia se aproxima ou não do seu local do crime, utilizando-se de drones. Agora ficou fácil se comunicar pelos smartphones, na rapidez da comunicação. O mesmo aparelho que serve às autoridades, serve aos bandidos. Depende da finalidade que se dá, porque quando um médico abre o peito de um paciente utilizando um bisturi, ele corta e rasga, mas é para salvar. Enquanto um bandido abre o ventre do outro ou o peito com uma faca ou um outro instrumento cortante, é para matar. Portanto, o mesmo instrumento com finalidades diversas. Voltemos a 2000. A preocupação da Europa, criminalidade organizada nessa época, tráfico de mulheres, tráfico internacional de drogas e uma série de outras coisas, tráfico de crianças e uma série de outras modalidades de crime organizado, de organizações criminosas como a máfia italiana, como as tríades chinesas, como a Boryunkudai, a máfia japonesa com seus yakuza, o Oriente, a Europa, os Estados Unidos discutiam organizações criminosas muito antes de que este tema chegasse com vigor ao Brasil. Porque nós estávamos acostumados com o furto de galinha que combatia e combate o promotor do interior. Nós estávamos acostumados com o homicídio de uma pessoa. Nós estávamos acostumados com um roubo. Nós não sabíamos que nasceria uma organização criminosa composta de 3 letras. Que produz um dano imenso, uma danosidade social imensa. E até hoje, o único efeito grande e concreto que tivemos foi justamente, por coincidência, a remoção de alguns de seus líderes num acerto
do qual não participaram os advogados criminais, entre o governo de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, o Judiciário e o Ministro da Justiça, tirando as cabeças líderes deste Estado e levando para outros lugares. Imagina se tem graça colocar à mesa para discutir ou comunicar ao defensor destas organizações criminosas quem se deve ou não ser feito isso. Quando eu falo em defensor, advogado, eu falo de peito aberto. Eu fui, minha inscrição somente é suspensa porque pertenço hoje ao Ministério Público, sou filho de advogado, amigo de advogados. Tenho honra de dizer que grande parte da minha formação eu conquistei com grandes advogados do país. Tenho honra de dizer a todos que foi assim com aqueles que são grandes, independente da função a que participam, que eles podem então nos ensinar, porque a grandeza não pertence somente a uma função, a grandeza pertence àquele que sabe o que é ser grande. Meus caros amigos, as organizações criminosas quebraram os paradigmas dos velhos andaimes do processo penal. No ano 2000, o Brasil nada sabia de combate à organização criminosa, porque sequer a lei ele havia sabido fazer de 95. Mas desde 98, da Convenção de Palermo, desde tratativas internacionais, paulatinamente ele começou a entrar nesse diálogo, porque as organizações criminosas são, sobretudo, transnacionais. Ou alguém desconhecerá que do tráfico de droga, da criminalidade bandida, desta liderança, das facções que estão nos presídios e comandam desde dentro criminosos que estão fora, alguém negará as suas conexões internacionais. Alguém negará que estão utilizando-se então do tráfico de drogas para enriquecerem mais. Alguém negará que estão fazendo contrabando de armas vindo do exterior. Quem negará que tão logo o mercado nacional ainda não tenha sido esgotado, ainda assim eles já perceberam um mercado internacional e dialogam com criminosos no estrangeiro. Era curial que se mudasse totalmente a concepção do direito penal e chegou-se então a um direito penal depois dos anos 2000, um direito penal e processual penal, que quebrou aquilo que até então era a estrutura do velho processo penal. Por exemplo, vou aqui no meu curso de processo penal, na sua 13ª edição pela Saraiva, edição deste ano. Neste curso de processo penal, eu dou alguns exemplos aqui da Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas, as chamadas ações controladas, a técnica policial utilizada como meio de utilização de provas, que implica no retardamento, no atraso da intervenção policial até que as autoridades, vejam, autoridades, promotor, juiz e delegado, encontrem um momento mais propício, sob a ótica da colheita de elementos de provas, para a produção da prova e a produção dos elementos de informação. No passado, não. No passado, tão logo se viu algo, você ia e produzia a prova. Agora não. Agora se diz, não é conveniente agora. Deixe-os praticando mais crime. No momento correto, nós interferiremos. Nesse diálogo, o advogado criminal não participa. Aliás, devo dizer em homenagem à honra àqueles que têm a grandeza, tal como li esses dias de um advogado criminal que participou da defesa na Operação Lava Jato. O ministro Moro nunca foi parcial, mas tinha obsessão pela verdade. Coisa que todo magistrado deve ter, coisa que todo promotor de justiça tem que ter. Teve a grandeza de reconhecer que a sua obsessão pela verdade nada mais era do que buscar não ser enganado, não dar a condenação ao inocente, não absolver um culpado, que se chama ser justo. Mas muito além disso, a Lei 2.850 de 2013 quebrou todos os paradigmas ao inventar, digamos, um crime legal. Sendo um crime, na sua essência, ele passou a ser permitido por lei para que se pudesse então levantar-se e descobrir-se crimes maiores. O que é isso? O chamado agente infiltrado. As infiltrações policiais. Pega-se um policial, infiltra-se nas organizações criminosas, ele se faz passar por um dos membros da organização, ninguém sabe que ele é policial, ele corre risco de vida.
Nós o monitoramos à distância o quanto possível e ele pode até, para se fazer passar por membros, cometer pequenos delitos para que consiga fazer a prova para delitos maiores. Isso é controlado, fica 6 meses, o tempo pode ser maior. Às vezes, para ganhar a confiança da chefia da organização criminosa, lá fica o agente infiltrado. Técnica que aprendemos da Europa, nós não a criamos. Isto tudo aqui vem de normatização internacional. Isto tudo aqui vem dos grandes encontros internacionais que as autoridades competentes dos seus respectivos países firmam, sejam como convênios, sejam como acordos, sejam como tratados. Vale dizer, nós estamos entrando no espírito de uma época. Este espírito desta época, sobretudo, foi quebrado mais uma vez com um episódio gigantescamente horrendo, quando em 2001 a Al-Qaeda explode, estoura e mata milhares de pessoas jogando 2 aviões nas Torres Gêmeas em Nova York. 2001, o governo norte-americano disse: não podemos continuar com o velho direito penal, não podemos continuar com o velho processo penal, porque ele jamais fará frente à criminalidade e ao terrorismo contemporâneo. E isto obrigou as autoridades norte-americanas a revirem a sua legislação, criarem novas normas para investigar, para interrogar, para processar, para julgar e para punir. Em paralelo, a Europa, que se pensava distante do terrorismo, a Europa sofre em 2004 os atentados na estação de Atocha, de trens em Madrid, e lá são muitos espanhóis que morrem e obrigam o europeu como um todo a pensar mais firmemente no que seja o terrorismo, no que sejam as organizações criminosas. Porque embora os dois não sejam uma só coisa, sabemos muitas vezes que quem financia o terrorismo são as organizações criminosas. E aí passamos então a descobrir a lavagem do dinheiro. Passamos então a postular a punição dos lavadores de dinheiro nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil fez eco a uma demanda internacional, porque não poderíamos ficar isolados. Explicitamente porque neste momento o Brasil já não era o Brasil de antigamente, de um ladrão batedor de carteira sozinho nas ruas. Este permaneceu, mas chegaram organizações criminosas internacionais aqui. E fabricamos os brasileiros, os criminosos, eles próprios, as suas organizações criminosas que agora exportam e dialogam com o exterior. Era possível que o Brasil ficasse inerte? O Brasil passou a atender uma normativa internacional, infiltração de agentes, controle das ações da polícia, do momento correto da produção de prova. Nada disso existia e nada disso o advogado criminal participa, porque senão seria um suicídio coletivo. Se ele atende o interesse privado do seu cliente, deve bem fazê-lo. Se não conta a sua opinião pessoal, se ele está adstrito, manietado, amarrado ao contrato que firmou com seu cliente, como vai se poder convidá-lo para, com as autoridades públicas, delegado de polícia, juiz e promotor, discutir desta forma de produzir prova, infiltrar agente, etc. Paridade de armas não quer dizer obtusidade processual. Tem que se pensar no processo como um todo. Não se pode, então, fazer vistas grossas ao avanço legislativo, à doutrina mundial, à nova legislação que surge. Vocês estão no passado. Eu dei a primeira aula no meu curso avançado para juízes e promotores, falando, a expressão é minha, da chamada retrotopia penal. Retro de retrógrado. São aqueles que voltam ao seu olhar no passado, romantizando, nostálgicos. Pensam só que era muito bom, mas se esquecem que o presente não é mais aquele passado irrecuperável, que hoje o Estado estava refém das organizações criminosas no Brasil, sendo assaltado, sendo assacado com sorriso nos lábios e com belas palavras como democracia, respeito aos direitos fundamentais, escola, enquanto o povo estudava, mas não aprendia, que é um péssimo índice de educação do Brasil frente ao resto do mundo. Enquanto se falava sofismaticamente, demagogicamente, o povo empobrecia, o povo se enganava, o povo se iludia, enquanto isso se levava os dinheiros do cofre da nação. Foi preciso que uma rapaziada, e eu ouso dizê-lo, porque sou mais velho do que a maioria que ali esteve, moços idealistas, corajosos, que enfrentaram organizações criminosas com poder político,
organizações criminosas com poder bilionário. Foi preciso que esses moços colocassem as suas vidas e as suas honras a prêmio, para que pudesse então inaugurar uma nova etapa de visão e de coragem na justiça brasileira. E um outro moço, um pouquinho mais de idade, para nosso orgulho hoje ministro da Justiça, com uma coragem inaudita que nunca havia, um preparo técnico muito grande, que já houvera sido reconhecido pelo Supremo, tanto que do Supremo houvera sido assessor, o então juiz federal, Moro, Sérgio Moro. Foi preciso que neste diálogo, nesta integração, as autoridades públicas pudessem prestar um serviço e não ao desserviço à nação brasileira. É evidente, do ponto de vista da essência, estas autoridades prestaram um desserviço aos criminosos, enquanto prestaram um grande serviço à sociedade como um todo. Mas quem foi que disse que aqueles diálogos apresentados de fato ocorreram? Quem foi que disse que aqueles diálogos não foram autenticados? Porque o receio de não apresentar todos os diálogos de uma só vez, se o que se interessa é derrubar o ministro da Justiça e, claro, o governo, colocando na rua delinquentes, certamente. Por que não se apresentam os documentos para que sejam periciados? Se quem não deve não teme, diz a sabedoria popular. Eu via hoje até, na inquirição espontaneamente proposta pelo ministro Sérgio Moro no Senado, houve quem fizesse a crítica mais gratuita e bestunta que eu já imaginei pudesse alguém viesse a fazer, sobretudo na casa que um dia foi de Rui Barbosa. Estrelismo do juiz, frasezinha repetida pelos seus críticos, frasezinha que um dia impulsionou a mão de uma pessoa em tempos bíblicos para matar o seu irmão, e todos conhecem a história. Estrelismo de um juiz, que se dizia então de que o magistrado teria sido movido pela vontade de protagonizar. Eu já vi tudo nesse magistrado, menos isso. O que acontece é que diante da enormidade deste caso, somente um louco não aceitaria dar uma entrevista para a imprensa, somente um irresponsável não prestaria contas públicas quando um ex-presidente da República estava envolvido e a alta estrutura do poder econômico e político do país também estava. Somente um irresponsável não diria à sociedade por que é que ele ali estava. Mas foi mais longe aquele que lhe perguntou. Oferecia então um doce para quem soubesse o nome do magistrado que o substituiu. Eu lhe devolvo então não somente um doce, mas uma doceria inteira, para que esclareça ao povo a perguntinha esperta que foi feita a eles. É evidente que não tem o mesmo protagonismo o magistrado que entrou agora 1 ou 2 meses, frente àquele juiz que ficou por anos na Lava Jato. Quando explodiu o país no seu maior escândalo, é evidente que todos pronunciariam o nome de Sérgio Moro, como poderia se chamar Pedro, Manuel ou outro nome qualquer. Porque durante muito tempo aquela temperatura foi ao grau máximo e agora não está. Como é que vamos saber o nome do magistrado? Mas muita gente há de se recordar e nós vamos então pedir esse docinho ao senador do nome daquela juíza que ao presidir um só ato frente ao ex-presidente da República, tão logo ele quis comandar a audiência, ela disse para ele: se continuar assim nós vamos ter problema. E todos no dia seguinte colocaram o seu nome e repetiram a frase: se continuar assim nós vamos ter problema. Bastou um ato. Imagine este juiz que ficou anos protagonizando vários atos importantes, sofrendo pressões as mais terríveis, sendo buscado pela imprensa até no seu sossego, filmado dentro de aeroportos com os seus seguranças necessários. Um juiz que teve que parar de andar de bicicleta, como ele costumava, segundo ouvir, ir para o trabalho, homem simples que é. Um juiz que teve que passar a andar com um boné e um óculos tentando um simples disfarce para não ser reconhecido, não para não ser atacado, mas para não ser aplaudido, porque ele não necessitava disso.
Comparar este tempo, esta expressão desta magistratura excepcional neste momento, com o momento agora que é muito mais fraco, é exangue, são comparar coisas e momentos diferentes. Um dia todos fomos bebês, nascemos, depois jovens adultos e um dia morreremos. Eu não sei a fase que está a Lava Jato, se é da maturidade para a morte, mas definitivamente não é mais a juventude. E é na juventude que o grito é mais forte, é na juventude que o músculo mais se evidencia, é na juventude daqueles jovens de Curitiba, daquele jovem juiz que o ideal falou mais forte. Mas vejam, como se não bastasse a manipulação das ideias, paridade de armas, se os fins justificam os meios, conseguiram então fazer uma bela de uma confusão, dizendo que o magistrado não teria sido parcial. Vamos separar neutralidade de imparcialidade. Neutralidade, neutro ninguém é. Neutralidade é ter opinião, é ter sentimento. Quem não tem neutralidade? Uma pedra no caminho? Quem não tem neutralidade? Um galho de árvore? Quem não tem neutralidade? Uma galinha da Angola. Talvez sejam neutros, absolutamente, porque são coisas. Mas o ser humano, ele come, bebe, pensa, peca, erra, mas não pode ser neutro. Ele tem opinião para tudo, a cor que ele prefere, em quem ele vai votar, se está certo ou está errado. Coisa diversa. Diz a doutrina majoritária e mais sábia, é a imparcialidade. Não se cobra de um juiz que seja neutro, que não tenha opinião para nada. Se cobra que o juiz seja imparcial. Ah, mas o juiz teria conversado com os procuradores. Eu falo, tomara que tenha conversado. Só faltava não ter conversado com as autoridades públicas daquele caso. Tem que se parar com a hipocrisia. É legal, é justo, é correto. Como tem coisas que ele conversa com o advogado. Eu nunca vi o advogado passar no gabinete do procurador ou do promotor para ingressar com habeas corpus e falar, vamos lá no juiz, que eu vou despachar agora. O famoso despacho auricular. Tem advogado que até de bermuda já foi visto caminhando pelo Supremo, se a foto não for fake. Mas que hipocrisia, que forma baixa, que arraia miúda atacar a honra de alguém desta forma, dizendo-se à população que tudo que foi feito corretamente, que merece aplausos, é exatamente o inverso. E agora se quer aplaudir o criminoso frente ao mocinho, e temos mocinhos nesse caso. Nós temos mocinhos biológicos, temos mocinhos de ideal, temos mocinhos corajosos, porque há muita velhacaria cometida por gente de cabelo branco. A idade, eu não tenho preconceito cronocêntrico algum. Existem delinquentes em botão desde tenra idade. Existem velhacos que antes de morrer ainda, na sua última fase de vida, estão fazendo velhacarias. Existem jovem bom, existem jovem ruim. Mas então, professor, como saberemos se o magistrado foi ou não parcial? É muito fácil. É um dado objetivo. Porque ninguém, um magistrado parcial, jamais vai confessar que ele é parcial. Como um criminoso, a menos que ele tenha baldadas razões, geralmente ele não confessa crime. Ele confessa isso, mas o crime foi desse tamanho. Eu nunca vi criminoso algum confessar a integralidade do crime. Se ele o fizesse, eu teria que pedir um exame de insanidade mental. Era um louco. É a sua autoproteção, o seu instinto de defesa. Quem é que quer ser preso? Quando ele diz que confessou, ele diz, matei, mas foi legítima defesa. Então ele confessa o que a gente já sabia que era legítima defesa. Agora, especialmente os cidadãos leigos que não fizeram direito, mas é uma lição fácil de ser aprendida. Se o delinquente não confessa a amplitude do crime que porventura tenha cometido, nós temos modos de descobrir. Por exemplo, uma coisa é dar facada em alguém, dar tiro em alguém para matar. Vou pegar o exemplo clássico do crime de Caim e Abel. Uma coisa é dar facada, tiro ou qualquer instrumento visando a morte de alguém. Outra coisa é pretender, com algum instrumento, simplesmente lesionar esta pessoa e a morte ocorrer por circunstâncias não queridas e além da vontade do agente. Por exemplo, alguém dá pontapés no outro só para ferir, mas acaba matando. Alguém dá facada no outro, mas não queria matar. É possível? É. Mas como é que nós vamos entrar, invadir
o claustro psíquico do agente para saber o que ele pensava e o que é que ele queria. Se para matar é necessária a chamada voluntas ad nessem, diziam os latinos, o animus necandi, a vontade de matar, que é bem diversa do animus vulnerandi ou do animus ledendi, que é a vontade de ferir, como é que nós vamos entrar dentro da cabeça do agente para saber se ele queria matar ou se ele queria ferir? Como nós vamos entrar dentro da cabeça do magistrado para saber se a sua decisão foi parcial ou foi imparcial? Adotando a mesma teoria, a chamada teoria realística da ação, que tem provas objetivas. Como, professor? Muito simples. Nós analisamos, no caso de morte e lesão, primeiro, se haviam antecedentes que justificassem alguém pretender matar alguém. Às vezes se tem um histórico, um ameaça o outro de morte, quando vê um matou o outro, a princípio quis matar. Mas nós analisamos o instrumento utilizado. Por exemplo, em regra, faca e revólver não é só para ferir, é para matar. Mas poderia ser para ferir? Poderia. Por exemplo, diz ao outro, só vou lhe cortar o dedo do pé, lhe darei um tiro no dedo do pé. Mas ali deu uma infecção, a gente veio a morrer, a vítima veio a morrer, ele quis matar, morreu do tiro. Quis matar, não quis. É um resultado morte além do pretendido, é o chamado préter-dolo, foi adiante da vontade, do ânimo subjetivo deste agente. Mas se ele, ao dar um pontapé, que não costuma ser um instrumento apto para matar alguém, derruba o outro cai, ele fica dando meia hora de pontapé na cabeça, é evidente que ele quis matar. Então nós vamos observar o que o agente exteriorizou para que nós possamos compreender o que se passou dentro da sua mente. Essas são as discussões jurídicas. E agora o magistrado para saber se ele foi parcial? É muito fácil. É facílimo. Se observa as decisões que ele deu. Quando, este é o meu Código de Processo Penal, anotado. Esta é a minha tese de doutorado, sou autor de muitas obras. A minha tese de doutorado em Madrid, na Espanha, eu cito com muita tranquilidade isto que para mim é o ponto fulcral da discussão. Apresentado em 2005, perante a Universidade Complutense de Madrid, isto não é tese, isto é doutrina internacional proposta por Paolo Tonini e aceita por todos os grandes mestres do mundo ocidental. Porque o processo no Oriente e o processo no Oriente Médio é um outro tipo de processo. Então, não é sem razão que a validade de uma sentença judicial como última manifestação, isso daqui está em espanhol e eu vou traduzindo, tese que está na biblioteca da Universidade Complutense de Madrid. Não é sem razão a validez da sentença judicial como última manifestação de técnica jurídica e vontade, para compreensão e vontade. No sentido de, entre opções, o magistrado ter escolhido uma. E aí, a fundamentação, que o nosso Código de Processo Penal chama de motivação, ela atende a duas funções que diz Paolo Tonini. Função endoprocessual, para dentro, para que as partes saibam e entendam por que o magistrado decidiu daquela forma e o vencido, que perdeu a causa, possa então recorrer. E função extraprocessual, voltada para o povo, porque em tempos democráticos o Estado se justifica. Como dizia Brugman, as decisões de um Estado democrático são decisões que se justificam. Então ele se justifica perante a comunidade e qualquer um que lá chegar num processo público poderá analisar, frente às provas que tinham, se faz sentido, se há congruência entre a decisão e as provas produzidas. Daí a frase preciosa de Paolo Tonini, que a meu ver resolve a questão. A motivação ou a fundamentação é a máxima cristalização dos direitos do cidadão para a segurança jurídica. De que adianta um juiz conversar com uma parte se decide a favor de outra? De que adianta um magistrado até ser simpático com um? E muitas vezes isso acontece, chamam isso no jargão forense de enterro de luxo. Elogia-se muito uma das partes, mas decide-se diferentemente. Esta expressão é consagrada até pelos escritos do ex-ministro Evandro Lins e Silva. Deu um enterro de luxo ao outro, conversou, foi simpático,
mas decidiu contrariamente. De que adianta estes sinais que nada dizem? O que interessa é o controle da decisão judicial do magistrado. E agora vem o dado mais do que objetivo. Se não me equivoco, na conta de 50 sentenças dadas no curso da Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, dito hoje no Senado, 49 parecem ter sido objeto de recurso do Ministério Público. Mas o Ministério Público não recorreu só de sentenças do magistrado, recorreu de muitos despachos, de muitas decisões proferidas no curso do processo. Mas que simpatia e que compadrio é esse? Que se conversa e se decide diferentemente. O Ministério Público não ficou satisfeito com a eventual absolvição, e foram dadas muitas. O Ministério Público não ficou satisfeito com a pena dada e recorreu para aumentar e algumas vezes venceu. Se tem um juiz que foi imparcial, é esse, mas não podia ser neutro, porque não é louco, não é autista, está dentro deste mundo. Quem é que não viu o escândalo, o roubo que sofria a nação? Ele então não percebia as provas que lhe eram submetidas? Mas o que ele não fez foi decidir contra os réus por pura antipatia. Quando? No Tribunal Regional Federal foram as decisões confirmadas. Quando o Superior Tribunal de Justiça confirmou, quando o Supremo Tribunal Federal não deu razão aos recursos de defesa. Quer algo mais objetivo do que isso? Ou quer argumentar até quando? Vai bastar ofensas ao magistrado, a um doutrinador sério? Não se apercebe que aqueles que querem lhe transmudar a cabeça, lhe desensinar, manipulam o conteúdo da lei com base num artiguinho isolado que não foi compreendido no seu contexto e sequer foi tratado e analisado a lei das organizações criminosas? Imagine um crime de pedofilia no interior que revolte a sociedade. O promotor de justiça, o delegado descobre, apresenta o promotor de justiça, pede uma preventiva, a sociedade empolvorosa ou não pede, o promotor não pede. O juiz de direito é capaz de perguntar para ele, e aí, não vai fazer nada? É um cidadão, ele não tem que prometer decisão, porque ninguém sabe se após ele ler o pedido ele vai dizer, isto não me convenceu e decide de outro lado. Mas conversar ele pode, como conversa com o advogado. E houve alguém aí que falasse, quero ver se um advogado ligasse. Advogado às vezes nem liga, porque ele vai de bermuda no Supremo Tribunal Federal, meu Deus do céu. Do que é que nós estamos tratando? De hipocrisia? Esta mãe de todos os cretinos? Como é que nós vamos viver num país que faz de conta e revolucionar um pensamento de uma sociedade que sangra na sua fome, sangra na educação, fazem filas nas portas dos hospitais, faltam remédios, os salários não são dignos, andamos em atraso com o contexto da democracia porque bilhões, bilhões e bilhões encheram os bolsos de tomadores de vinhos caros, de carros da melhor marca importado, de patrimônio no exterior como muito foi recuperado, com contas na Suíça, a ginástica que esse Estado brasileiro teve que fazer para poder recuperar esse dinheiro. E agora vem num golpe de mágica, muito mais do que um revanchismo, porque a revanche pelo menos tem algum sentido de ser, isso daqui é a maldade pura, a mesma maldade ladra que fez com que se apossassem do dinheiro do povo suado brasileiro, é a mesma maldade ladra que agora quer roubar a honra de homens de bem. Colegas meus de Ministério Público, colega meu de magistratura, porque não deixou de ter aquele espírito imparcial de um juiz que por 22 anos honrou a magistratura. Um magistrado que foi guindado pelas suas condições e virtudes e não pelos seus defeitos. Meus queridos amigos, o tempo avança, tudo que foi dito, nós temos absolutamente a resposta correta. Eu recito o Sergipano, criador da Escola do Recife, na opinião, Tobias Barreto, na opinião do punhal, o sangue é que é revolucionário porque borbulha. Na opinião do criminoso, é o juiz que não é bom, é o Ministério Público que não presta. Alguém vai esperar concordância destas criaturas para com o juiz? Esta técnica já vem de longe, não foi nem inventada, não tem nem o mérito de ser original. Sempre se fez isso, sempre se tentou isso. Agora, eu me pergunto por que as pessoas ficariam ao lado do que está absolutamente incorreto. Enquanto algumas explicações. Alguns, por total desinformação. Às vezes ligaram no canal errado de TV ou de rádio, ou ver o seu professor na faculdade que deu uma lição
que a nosso ver parece bastante incorreta, esta pessoa que não tem uma formação maior saiu acreditando na única versão que ouviu. E, portanto, o juiz Moro teria agido parcialmente. A Lava Jato, então, não teria sido aquilo que disse para a história que foi. Então, esta criatura que só tem uma versão, desinformado, portanto, partidário da ignorância. Com o vírus da ideologia política, que é terrível. Quando este vírus entra, eu ainda não vi transfusão de sangue para tirar. É somente uma bendição divina para talvez fazer com que esta pessoa não perca amigos, não perca familiares. Porque ele se transforma a tal ponto, perde a lucidez por completo, a razão lhe abandona, e ele não enxerga a prova, não enxerga a culpa, só quem estiver do outro lado. A paixão ideológica acega o ser humano. A ignorância não lhe traz as luzes. De loucura eu não falo porque o louco pouco entende. Eu diria, a meu ver, que quem mais interesse teria nesta versão, por evidente, são os próprios réus, os seus advogados, tudo muito lógico, mas a grande parte dos que acusam o magistrado são justamente aqueles que o acusam daquilo que ele não é, mas que são aquilo que ao magistrado acusam. É o pecado mais antigo do mundo que levou ao primeiro homicídio, a inveja. Este fogo de gelo, que diz o personagem Joaquim de Miguel de Unamuno, o inferno na terra. A inveja não é somente não querer que o outro tenha algo. A inveja não é somente querer o que é do outro, é querer que o outro também não tenha. Quando elogiaram a primeira vez este magistrado, e eu percebi um grande elogio pela televisão, eu pensei, vai sofrer. Porque quando se elogia um, o mais apoucado de espírito, de decência, imediatamente se rebaixa e pergunta, por que não eu e não ele? Por que não você? Por que não eu? Porque o destino convidou, porque assumiu um papel no destino com seus ônus e bônus, porque tem ônus como esse que está sofrendo, mas a pessoa do caráter vil, mais fraco no seu caráter, passa então a destilar um ódio que, claro, vem mascarado com desculpas de nulidades, vem mascarados com desculpa de parcialidade, vem mascarado sob os mais diversos discursos. Porque diz o grande José Engenheiros na sua obra O Homem Medíocre, eu já vi homem confessar tudo. Já vi o homem confessar que ele é assassino e até já vi confessar que ele é ladrão, mas nunca vi um só homem confessar que é invejoso. Quando alguém vier com teorias processuais para o seu lado que queira invalidar aquilo que foi confirmado até pelo Supremo, dê uma olhada no fundo dos olhos. Quem sabe ali se lembre do primeiro homicídio do mundo, recordando-se que agora não se quer matar fisicamente. Alguns até pensam que queiram, mas se quer matar moralmente, pregando na cruz infame do símbolo da injustiça aqueles que contribuíram tão bem para o progresso do país. Falam em inclusão social, não tem nada mais exclusivo do que a corrupção, que vai para o bolso de alguns, cujos efeitos sofre uma nação inteira. Meus amigos de todo o Brasil, de norte a sul, aos que tenho a honra de conhecer e aqueles que ainda, infelizmente, não conheço. Eu deixo um abraço afetivo de um cidadão, de um professor de direito, de alguém que tem compromisso com a sua pátria, na absoluta ciência, que a história não se esgota. Aquele escândalo inicial, prometido como uma bomba atômica, outra coisa não era, eu falava em Buscapé e Bombinha, é menos do que isso. É traque de São João. Observarão que ninguém mais vai continuar assistindo a esta pantomima surgida do nada, que para o nada vai. Esperam manter uma novela ao longo de um ano. Não é bala de prata, são fragmentos de fofocas. Na vida, nós escolhemos de que lado nós devamos estar. Quem quiser encontrar uma desculpa, encontrará a nulidade. No passado houve quem anulasse um processo tão somente porque o oficial de justiça, ao chamar as partes, não badalou o sininho e o processo foi anulado.
Isto já tem muitos anos. O processo penal de que falam não é mais este processo penal que aí está. É um processo penal do passado. Hoje há uma interação entre juiz, Ministério Público e advogado, com todos os respeitos ao direito de defesa. Mas a defesa atende interesse privado e as outras partes atendem o interesse público. Nós terminamos por aqui, elogiando a alta advocacia no Brasil, elogiando aqueles que, como aquele advogado disse, foi um juiz obsessivo pela verdade, aí está o elogio, jamais parcial. Elogiando a cidadania brasileira, ciente de que este escândalo vai se esfumar, desaparecer, e o ministro da Justiça, Moro, terá um lugar na história que não somente lhe é merecido, é devido pela cidadania brasileira, como aos procuradores da República de Curitiba. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo, nascido de uma live no Instagram. Me sigam no YouTube, me sigam no Instagram. Meu grande abraço a todos.